primeira crise histórica ela foi saneada na gestão do Beit Paiva. Depois disso, a gente abre um outro capítulo na história da Fundação Brasileira de Teatro, que dura mais ou menos aí de 1992 até os anos 2010, onde a gente teve algumas gestões, é um grande período nebuloso, onde tudo que se fazia era transversalizado, vamos se dizer assim. Por quê? Não era feito em nome da fundação, aí surgiam soluções mágicas, soluções capciosas. Então, é onde a crise ela começa a se agravar a ponto dela não ter mais volta. Então, as gestões que mantiveram o espaço aberto, mantiveram cuidando dos problemas superficiais. Então, elas faziam peças, pagavam os atores, pagavam a luz do teatro. A faculdade, ela recebia as mensalidades dos alunos em dinheiro vivo, Sim. pagavam os professores. Professores, apesar deles receberem seus salários, eles não recebiam em dia, eles recebiam quando dava. Então, essa forma de gerir os problemas só pela superfície foi criando uma segunda camada que passou a ficar quase intransponível. E hoje, essa dívida é uma das dívidas que imobilizam a fundação. É difícil tratar ela sem fazer o todo. Eu Sim. vi você falando do Viva do Sina. O Viva do Sina, na verdade, foi uma, uma experiência, assim, dadas as devidas proporções, de uma grande vaquinha. Sim. Uma vaquinha É isso. presencial. Daquela época. É isso. E depois disso, muitas vezes tentaram fazer outras vaquinhas. Sim. De abraçar o prédio, de fazer vaquinhas online, de Sim. oferecer ingresso, oferecer produtos. E nada disso era suficiente. Então a gente teve uma experiência muito parecida com o Viva do Sina, em menor escala, que foi o Levante do Sina. Sim. Já protagonizado, inclusive, por alunos, por movimentos que estavam ali apoiando, que participaram, inclusive, das discussões da distritalização. Por quê? Porque as pessoas queriam pensar em qualquer alternativa que não fechar a Fundação Brasileira de Teatro. Sim. Então já foi tentado de tudo. Eu acho que o que não foi feito foi um pente fino histórico para que a gente pudesse verbalizar isso para com o público e que o público entendesse o tamanho dessa crise. Eu acho que o Gilberto Rios é quem melhor pode falar a respeito dessa transparência, né? É a primeira vez, acreditem, que tudo isso tem sido falado. Porque tudo relacionado à história de Dulcina sempre foi meio falado. Nunca foi totalmente falado. O Gilberto vai contribuir um pouco agora com esse pensamento e a gente volta para falar sobre misticismo e cristais. Aguenta aí. Muita gente, nessa trajetória, desde quando nós assumimos legalmente, em março do ano passado, vem nos cobrando com papéis, né, o que é que a gente tem feito. E nós recuamos. Nós recuamos porque eu sempre usei essa frase por Roberto Neiva. Digamos que a gente é um arco e uma flecha. Se a gente quer que a nossa flecha chegue no lugar mais longínquo possível, teremos que recuar bastante. Porque ao soltarmos a flecha, o nosso alvo estará à frente, e não é um alvo que esteja a 2 passos, mas que esteja quilômetros à nossa frente, para que a nossa flecha chegue o mais longe possível. E esse recuo se deu em função, porque foi no mês de maio do ano passado que nós tivemos acesso ao conjunto de situações e problemas que a Fundação tinha. Então, fazer essa devolutiva para a sociedade brasileira sobre a Fundação Brasileira de Teatro, no momento que nós nos encontramos, e o momento em que a gente começa agora a delinear, separar os problemas por situações, parece-nos, se aí não for nenhuma pretensão da nossa parte, da nossa equipe, que em 40 anos a Fundação nunca fez essa devolutiva para a sociedade brasileira. E agora, a partir deste momento, a nossa equipe foi orientada, está orientada a mensalmente fazer essas devoluções mensais à sociedade brasileira. Porque vocês que estão aí do outro lado precisam compreender a importância desse equipamento para saber aonde vocês podem se inserir e contribuir
nessa grande tarefa de salvaguardar a memória do teatro brasileiro. E como a gente tinha comentado que a história da FBT não se faz só com documentos, fotos e registros, registros documentais oficiais, ela também se faz com diários e muito misticismo, a gente realmente tem uma coisa importantíssima para falar para vocês. Lucina realmente acreditava nos cristais. Não era mito a história dos pilares da construção do Teatro do Sina terem, junto com o concreto, cristais de quartzo, isso é verdade. E, além disso, Dulcina tinha uma questão mística muito forte. E havia, dentro dessas consultas mediúnicas que ela fez entre 77 e 86, uma consultoria que a indicou adquirir um cristal de quartzo muito grande, que deveria ser alinhado com outro cristal de quartzo que ficava no quinto andar. Um ficava no subsolo, onde hoje é o foyer do Teatro Dulcina, e outro ficava no quinto andar. Fazendo essas pesquisas, a gente entendeu que esse outro lado da história era muito fascinante. Nós entendemos que quando Dulcina morreu, levaram esse cristal que estava no teatro para a sua sepultura, no Campo da Esperança, em Brasília. Mas, de acordo com o que a gente leu, não era para esse cristal ter saído de lá, não. Tinha todo um trabalho holístico de equalização das angulações do cristal, que quando alguém levou, em homenagem a Dulcina até, né, a pessoa que levou, ela não fez de má fé. Não, certamente ela não Quis sabia o homenagear. apreço, quis homenagear. E eu digo que nem foi uma pessoa, não, foram vários, porque o cristal tem mais de 30 quilos. E aí a gente sempre soube, por intermédio dos coveiros do Campo da Esperança, que muitas pessoas tentavam furtar esse cristal e não davam conta, porque era muito pesado, e guardava eles em outras tumbas. Só que tudo que está externo à tumba, ao jazigo, não pertence à administração do cemitério, pertence aos tutores legais daquele espaço, daquela cova. Entendendo isso, a gente quis pesquisar quem era o proprietário desse cristal. Aí veio até a gente o Tiago de Mello, que descobriu por intermédio de uma assessora da Natália Timber, da atriz, no Twitter, que a gente estava fazendo uma pesquisa em cima de Odilon e de Dulcina. Tiago de Mello é o sobrinho neto de Odilon Azevedo, que tinha morrido em 1966 e que nunca teve contato com Dulcina. Aí ele foi visitar a gente lá na fundação, né, Roberto? E só sabia que tinha um parente famoso. Só sabia que tinha um parente famoso. É uma coisa muito importante porque a gente vai recolocar também Odilon dentro dessa linha cronológica para contar essa história. Lá no Campo da Esperança, a gente foi tentar entender de quem era esse jazigo. O Tiago de Mello pensava que era da família dele, porque ele tinha uma lembrança de que a mãe dele, em algum momento da história, reformou aquela tumba. No cemitério, contei a história do cristal. O pessoal da administração falou bem assim, podem retirar, até porque pra gente é uma responsabilidade muito grande ter que cuidar de uma coisa que sempre é extraviada e que os coveiros precisam recolocar no espaço. Mas eu precisava de uma autorização para pegar esse cristal. A fundação precisava dessa autorização. Então nós conseguimos que a administração do Campo da Esperança emitisse um boleto de ordem de serviço do pagamento do velório da Dulcina. E existem nomes que o Ministério Público pede que a gente não chegue perto, não se relacione, justamente porque existem processos anteriores acontecendo. E a gente descobriu que esse jazigo estava em nome desses administradores que por algum tempo geriram o Teatro Dulcina. Quando a gente descobre que essa ordem de serviço estava em nome de terceiros e que havia ali débitos de mais de 25 anos não pagos, ele diz que se a fundação quiser rever os débitos junto ao proprietário dessa sepultura, eles iam emitir os boletos. Então, de pronto, a gente falou que não. E eles explicaram que o túmulo de Dulcina só não foi retirado pelo GDF, porque nunca foi pago, pelo fato de ser uma atriz famosa e de ser um túmulo de visitação recorrente em Brasília, assim como o de Ana Lídia. Temos um recibo. O que a gente faz? O cemitério fala, procure um coveiro e peça ajuda para retirar o cristal. Vocês podem retirá-lo. O cristal já está em posse da Fundação Brasileira de Teatro e ele ainda não está em seu local de origem porque não tem espaço. Se a gente fala dos problemas do uso de marca, a gente também tem que falar dos problemas da ocupação indevida dos espaços da fundação, né, Roberto? Passo para ti. Na verdade, a gente precisa acabar com o improviso. Então, da destinação dos espaços, a que eles foram pensados, e o principal, eu acho que o grande mote dessa história do cristal é a gente descobriu que ele não é lenda urbana e que ele precisa voltar para o lugar dele, porque a gente aceita ajuda, a gente entende sinais.
a gente aceita toda ajuda. E se esse for o elemento que nos falta para reabrir as nossas portas, a luz vai vir desse cristal porque ele vai voltar para o lugar dele. Aí ele vai voltar. Ah, vai. E por falar em luz, eu acho que um ponto importante da gente também colocar aqui nessa conversa é o fim de um processo histórico de débito com a SEB, que hoje é a Neo Energia. Nós tivemos uma reunião com eles recentemente, e inclusive para se explicar a nossa dívida, porque o nosso caso era folclórico dentro da Neo Energia, a gente teve que contextualizar uma parte disso tudo que a gente está falando aqui. E eles se disponibilizaram a negociar a nossa dívida, inclusive de uma forma melhor do que a gente esperava. Eles foram muito solícitos, eles foram muito compreensivos com a situação, e a gente conseguiu derrubar uma dívida que girava hoje em torno de R$ 480 mil para R$ 65 mil. E a gente já está finalizando as negociações. E se tem uma coisa que eu posso dizer que esse cristal fez foi trazer luz, literalmente, com todas as palavras. Nossa. A gente vai ter luz. Que bom, porque essa é a pauta histórica que esteve no imaginário popular desde o final dos anos 90. Dulcina não tem luz. Cadê a luz? Faltou luz. Não vai ter aula porque não tem luz. Resolvendo isso é fantástico. E uma redução absurda, assim, de valor, né? Eles foram bem generosos nessa negociação e vão, enfim, fazer outros serviços, né? Vão trocar todas as lâmpadas por lâmpadas de LED, lâmpadas modernas, enfim. Não é só ligar. Eles vão fazer um projeto de eficiência energética para a gente. Eles vão fazer um estudo para ver o que a gente tem de defasado e o que a gente pode fazer de economia de luz. Inclusive nos doando novas luzes de LED para o prédio. Isso. O próximo passo agora é negociar a água. Eita! E esse é um outro processo bem complexo, né? Assim, a dívida está bem alta. Nada tá escapando do radar. Não, tá tudo no radar. Tudo no radar. A gestão é 360. A gente está tentando olhar todos os problemas, inclusive a forma com que um dialoga com o outro. A gente está elegendo prioridades entre o que é o mais fácil de resolver e o que resolvendo libera a gente para resolver outros problemas mais estruturais também. E Roberto, por que então da escolha de se falar disso agora e por que não era possível falar disso 5 meses atrás para abrir para o público? Quando a gente chegou, a gente esperava que a dívida fosse bem menor, e inclusive que as soluções fossem bem mais rápidas. Esse primeiro trabalho de mapeamento da dívida, ele levou cerca de 6 a 7 meses. A gente levou 6 meses para poder entender a quantidade de dívidas que a gente tinha e formas de solução. Sim, nós estamos com 3 escritórios de advocacia para olharem cuidadosamente, com lupa, cada um dos cerca de 70 processos que a Fundação Brasileira tem. Sim. A contratação do escritório de contabilidade. Enfim, a gente já conseguiu o recredenciamento junto ao MEC. Que era uma tarefa... Que era uma tarefa hercúlea. Era uma tarefa hercúlea que, graças ao nosso presidente, que tem uma articulação muito boa com o governo federal, conseguiu que fôssemos recebidos em audiência no Ministério da Educação. Uma readequação total das rotinas administrativas. E uma das coisas que a gente precisou trabalhar muito foi a imagem da instituição como um todo. Sim. Né? Porque para muitos ela estava morta. Sim. Então a gente precisava trazer cara nova. Mostrar, olha, não, nós estamos aqui, né? Então vem toda uma mudança drástica no que era a linguagem de comunicação do site, as nossas redes sociais. As portas dos escritórios, das salas foram abertas para a gente entender o que existe dentro desse prédio. Isso. E como muitas pessoas tiveram acesso ao longo dos anos, a gente também está começando a controlar quem pode ter acesso a uma parte da FBT que diz respeito à direção executiva. Sim. Né? Não é uma bagunça também. Né? Eu acho que foram muitos anos com muitas mãos. Sim. E era necessário fazer isso para resguardar o patrimônio. Como nosso prédio deve enfrentar reformas, tem sido feita uma parceria com os jesuítas. Está sendo utilizado o Centro Cultural de Brasília, que fica muito perto do prédio da Faculdade de Artes, lá no início da Asa Norte. E tem várias salas de aula, inclusive um auditório. Né? Tem restaurante, tem os banheiros são preciosos. E as aulas acontecem aí
salas que estão sendo cedidas para que as aulas possam acontecer. Os professores têm acesso a seu equipamento audiovisual, que já está instalado dentro das salas, para poder ministrar as aulas e podem fazer uso das instalações como um todo. Algumas aulas têm sido ministradas dentro do auditório, outras utilizando o jardim, inclusive, que é muito amplo, é muito bonito. Como não temos já um atendimento físico, porque assim não somente se atende ao aluno, se atende ao pai, ao responsável, e esse atendimento vem acontecendo via e-mail através do contato @dulcina.arts.br. Então, todas as demandas vão para o contato e do contato internamente são distribuídas para cada um dos setores. Esse fluxo eu consigo acompanhar e consigo ter o controle do tempo em que são respondidas todas as demandas. Esse talvez é o último ajuste que está acontecendo. Então, essa está sido nossa opção enquanto forma de comunicação com o público. Nosso atendimento eu vou repetir, qualquer problema tem que ser encaminhado para contato@dulcina.arts.br e com certeza, tem 5 dias será respondido e devidamente resolvido. E aí, para a gente finalizar, olha que papo imenso, mas necessário, por isso demorou tanto, né? Sim. Por isso demorou tanto. A gente vai responder para vocês as perguntas que a gente recebe pelas redes sociais e que muitas vezes a gente não consegue responder porque a demanda é muito grande. Vocês já tentaram falar com a Secretaria de Cultura? Essa é a primeira pergunta. Antes tem uma outra. Vocês recebem algum apoio do governo? Super recorrente, né? É. Super recorrente. A gente não recebe nenhum tipo de apoio do governo, nem federal, nem estadual, por falta de certidões. Até os órgãos que são responsáveis pela fiscalização e pela conservação do nosso patrimônio tombado têm certa dificuldade em ajudar. Muito da solidariedade que as pessoas têm com a Fundação Brasileira de Teatro fica no tapinha nas costas. E essa é a nossa grande dificuldade hoje. Porque por mais que a gente proponha saídas, existe pouca vontade política em se ajudar. E aí uma coisa que é importante, porque assim, vaquinhas, abraços, solidariedade não resolve mais. A gente precisa hoje, principalmente, de um olhar muito atento no que diz respeito ao funcionamento e ao tombamento do prédio no CONIC, Sim. que depende exclusivamente do GDF, não só da Secretaria de Cultura, mas de todo o núcleo do governo estadual, e ajuda na concepção do nosso objeto social por parte do governo federal. Perfeito. O tombamento nacional, o fazer cultural e principalmente o fazer educacional. E por falar em tombamento, a segunda pergunta que tem é: vocês sabiam que o IFAM pode ajudar vocês? Sabemos, inclusive eles estão ajudando. Por que vocês não falam com o Bartolomeu, que é o secretário de Cultura do Distrito Federal? Já falamos. Mas, gente, é só mandar projeto pro FAC. Vocês têm SEAC? Bom, isso eu vou responder. Fazer projeto pro FAC é lidar com pessoa física, principalmente, porque os entes e agentes culturais são mais pessoas físicas. Se a pessoa pode ceder um SEAC para um projeto correlacionado à FBT, a gente vai ter esse apoio. Nós temos agora 4 projetos a serem enviados pelo FAC por apoiadores e parceiros nossos. 2 são das nossas voluntárias, mas o caminho é muito maior. Eu não posso escrever 4 projetos para o FAC no mesmo edital para coisas diferentes da Dulcina. Justamente porque o dinheiro da Secretaria de Cultura é para ser repartido. Então ele não pode ser todo direcionado a uma única instituição. Sabemos, mas o FAC é até 100 mil. O que a gente está tentando controlar é pessoas que escrevem projetos para o FAC em nome da Dulcina sem falar com a fundação. Isso a gente, pela lei da transparência, está checando. Agora, quanto ao SEAC, sim. Se você é artista, ente ou agente cultural, não está com um projeto agora, tem correlação com Dulcina, nos procure. Nós temos uma equipe de elaboração de projetos muito competente e essa equipe vai adorar conversar com vocês. Outra pergunta. O teatro tem luz? Eu posso ensaiar com o meu grupo numa sala? O teatro vai ter luz. E quando ele tiver luz, assim, ele não vai ser imediatamente reutilizado em sua totalidade. A gente vai liberando os espaços aos poucos, inclusive por uma questão de segurança, de alvará. A próxima batalha é com o bombeiro, eles têm nos orientado. Só que os nossos espaços funcionais, eles são os primeiros a serem reabertos.
os laboratórios de fotografia, os nossos estúdios de rádio, nosso estúdio de TV e as salas de ensaio serão os primeiros espaços que serão reabertos. Vocês usam máscaras? Sabia que tem que usar, né? Máscara, luva e antialérgico. A gente tem uma equipe de museólogas que nos orienta a cada encontro. E muita gente critica para querer saber se a gente está se cuidando. Obviamente a gente está se cuidando. Mas uma maneira melhor da gente se cuidar é com mais braços para que não seja tão pesado tudo que a gente faz lá. Se você quer colaborar de alguma maneira, entre em contato conosco pelas redes sociais. Uma história tão linda, por que vocês não mandam para a imprensa? Já mandamos tantas vezes. Gente, nem adianta dizer que não tem TV em casa. Todo mundo hoje tem isso aqui, ó, que é um celular, streaming, YouTube, acesso ao Globoplay e todas as outras plataformas. Tivemos uma matéria linda no Metrópolis, no aniversário de Brasília. Depois dá uma olhada lá nas redes deles. Gente, que bom, né, esse papo. Foi importantíssimo, demorado, mas foi a maneira que a gente encontrou de prestar contas à sociedade, né, Roberto? Faz um tempo que a gente está precisando falar e falar abertamente, inclusive para poder ter um outro olhar em relação a esses problemas. A gente precisa de muita ajuda. A gente tem feito muito, mas só com os nossos braços não tem sido suficiente. Miguel, esse hoje foi super longo porque a gente tinha muito assunto acumulado. Mas esse boletim de notícias ele vai ser mais recorrente. Miguel vai nos auxiliar nessa parte da comunicação. Sim. E qual é a importância dessa devolução para a sociedade? Eu acho que primeiro a gente precisava mostrar a cara. Cada um de nós aqui precisava mostrar a cara e dizer: nós estamos aqui e nós estamos trabalhando por Dulcina, para Dulcina, pela cultura, pela arte. Essa comunicação ela vai ser mais efetiva a partir de agora. A gente sabe que muita gente vai lá no prédio, encontra o prédio fechado, mas ele está fechado por fora. Lá dentro estamos trabalhando no acervo cotidianamente há 9 meses. Um trabalho que vocês já conhecem e que a gente está desenvolvendo. E online tem esse radar que vocês viram de todas as ações jurídicas e operacionais junto aos órgãos públicos do DF. É isso, esse foi um esclarecimento da Fundação Brasileira de Teatro, com o apoio da Tailândia Podcast, que é esse estúdio maravilhoso aqui entre Taguatinga e Ceilândia, que nos auxiliou para essa prestação de contas. Muito obrigado e a gente se vê no próximo boletim. Até mais. Até lá.